Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a crise no Flamengo, que é a situação do Pedro como preparador físico, Pablo Hernandes, da comissão técnica do São Paulo há muito tempo, amigo pessoal do técnico argentino, para você ver o tamanho da situação que o Flamengo se colocou, entre aspas, porque após uma vitória muito boa contra o Atlético Mineiro, uma semana que iniciou com uma vitória importante em cima do Grêmio na Copa do Brasil, como eu falei no vídeo anterior, uma vitória que colocou praticamente o Flamengo na final da Copa do Brasil, ocorre uma situação dessa onde o Flamengo tem que gerenciar de uma forma com que valorize o seu atleta, ao mesmo tempo tem que ser enfático em protegê-lo, porque é inadmissível a agressão desse cara em cima do Pedro, independente do que o Pedro tenha feito, que foi não ter aceito o chamado para aquecimento naquele momento do jogo. Enfim, é uma confusão que não é de hoje. O Pedro volta e meia se sente desprestigiado pelo São Paulo. Tiveram aí talvez conversas, não sei o que aconteceu, que ele passou a ter algumas chances, mas do nada essas chances pararam de aparecer, são chances esporádicas. O Pedro emitiu na sua nota oficial, foi o primeiro envolvido a emitir nota oficial, né? Falando de abuso psicológico, então ele tem que falar o que é isso. O Flamengo então o Flamengo esclareceu o que seria isso. Se for cobrança de desempenho, desculpa, o Pedro está errado. Mas se for algo mais sério, o Flamengo tem que emitir sua nota oficial explicando o que o Pedro quis dizer com isso. Falando da situação em si, né, o Pedro, como eu falei, se recusou a aquecer. Isso é uma falha grave, uma indisciplina que o atleta tem que ser punido. Não sei quais são os meios legais para isso, se pode, se não pode por conta da agressão. A minha opinião, tem que no mínimo ser chamado na famosa salinha do dirigente, tomar uma chamada para parar de fazer isso. Se está insatisfeito, cara, pede para sair. É a melhor coisa. Teve uma proposta muito boa para ele, que o Flamengo ele recusou, então ele tem que aceitar as consequências e as escolhas do treinador. Obviamente a gente não sabe o que ocorre no bastidor do Flamengo, no vestiário, nas conversas do treinador com o jogador, mas o São Paulo não é obrigado a escalar o Pedro e tudo mais. Bom, falando do preparador físico, mostrou a imagem da Globo, como eu falei, o cara chamando para aquecer o Pedro, melhor dizendo. O Pedro não foi, e depois disso teve uma confusão antes dele entrar ao vestiário, junto com membros da direção do Atlético Mineiro, e depois entrou no vestiário. A partir desse momento que ocorreu a confusão, ele desferiu 3 tapas no rosto do Pedro antes de desferir o soco, e ele teve que ser contido por jogadores do Flamengo, testemunhos como Pablo, Everton Cebolinha e Thiago Maia, que foram prestar depoimento, testemunho em favor do Pedro, no caso, relataram isso, e o preparador físico não negou, o Pedro também não conta uma versão diferente. Então é muito grave a situação, e essa é uma situação que o Flamengo tem que contornar com urgência. Hoje às 8h30 teremos uma reunião do Flamengo junto com o São Paulo para definir qual é a situação dele, se ele fica ou se ele vai embora. Na minha opinião, se o São Paulo não ficar do lado do preparador físico, ele tem que ficar, porque o Flamengo está num momento muito bom, técnico, resultado, físico. Acho que o Flamengo tem conseguido aos poucos alinhar os 3 aspectos importantes do futebol: técnico, físico, tático, entendendo aos poucos o que o São Paulo pensa. Não é fácil, porque é um tal do jogo posicional, é uma ideia diferente do que o Flamengo está acostumado. Ele não está acostumado a ser campeão com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, com o Dorival. São os técnicos que nesse período conseguiram títulos. Então não é fácil, não é simples, mas acho que o Flamengo tem condições de sair dessa situação, contornar o São Paulo e ficar. Agora, se ele tentar botar panos quentes, se ele quiser conversar com o Pedro, com o Pablo Hernandes, o São Paulo tem que ir embora, porque nenhum clube do mundo você vai conseguir manter um trabalho com um membro da comissão técnica que agride um outro jogador. Isso é inadmissível, é inaceitável, e temos 2 problemas diferentes. A indisciplina do Pedro e a agressão do cara. São 2 problemas diferentes que não podem ser misturados, são coisas distintas, e o Flamengo tem que contornar isso da melhor forma possível. Bom, vamos ver o que o Flamengo vai fazer e que seja melhor para o clube, que não tire o foco de quinta-feira, Flamengo e Olímpia pela Libertadores da América, um jogo importantíssimo. O Flamengo tem que ganhar para já ir ao Paraguai, tem condições técnicas para isso, com a vaga praticamente definida, sem ter que depender de resultado no Paraguai, na casa dos caras, que é sempre difícil. Um clube como o Olímpia, no Paraguai, que tem uma torcida importante no seu país, faz uma pressão interessante contra o adversário, claro. Nunca é bom você ir para um jogo desse precisando de resultado. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, inscrevam aqui no canal.
curta e comente o que você acha sobre a situação. Valeu, falou, tchau.